Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, muitos especialistas em arte dizem que o pintor espanhol Pablo Picasso, depois da fase cubista, passou a pintar qualquer coisa, porque sabia que qualquer coisa que ele pintasse viraria dinheiro. Então, mais tarde, com o tempo, surgiram figuras grotescas na obra de Pablo Picasso. Pessoas com os olhos desalinhados, a boca no lugar da testa, a orelha no lugar do pescoço, ou coisas do gênero. E tudo, de fato, virava dinheiro. Onde Picasso tocava, era uma espécie de Midas, virava ouro. Então, muita gente diz que Picasso acabou realmente estragando a arte, porque se qualquer coisa é arte e qualquer coisa tida como arte vira dinheiro, não se tem mais a arte. Existem pessoas que reclamam disso até hoje. Só que tem um detalhe: Picasso pode ter aberto sim a porta do fim da arte, mas nem ele foi tão longe como Hunter Biden, o filho do fenomenal Joe Biden. Eu já explico. Por falar em Joe Biden, o perdão concedido pelo seu papai, dizem muitos, é constitucional e, portanto, nada pode ser feito. A menos que não tenha sido um perdão, e sim a tentativa de reescrever a história. É um argumento forte. Um juiz federal é que está batendo nessa tecla. Trata-se do juiz Mark Scarse, juiz federal do Distrito Central da Califórnia, que foi nomeado por Donald Trump. Ele está dizendo o seguinte: é preciso contestar o perdão dado pelo papai Biden, porque na verdade não foi um perdão, e sim a tentativa de reescrever a história. Por que, diz o juiz? Porque Biden, o pai, alega que o perdão era necessário pelo simples fato do filho ter sido tratado de forma desigual pelo Departamento de Justiça e pelos juízes federais. E, portanto, ele estava dando perdão a quem foi tratado de forma desigual. E o juiz Mark Scarse diz que não é nada disso. O filho Biden, Hunter, não foi tratado de modo desigual. Ele foi tratado pelos crimes comuns, como um criminoso comum, ponto. E é aí que as coisas podem eventualmente complicar nesse indulto dado por Biden pai. Provavelmente não acontecerá nada, mas é um argumento sólido que provavelmente lá no futuro ganhará mais peso do que no presente. No presente talvez não esteja ganhando peso, porque muita gente conservadora está achando essa história ótima, porque abre um precedente importante para os próximos perdões presidenciais, como ao pessoal do 6 de janeiro, que continua sendo perseguido pelo governo Biden. Se Biden deu o perdão ao seu filho, um criminoso comum, por que Donald Trump não poderá dar o perdão àqueles que foram condenados pela justiça pelo 6 de janeiro e aqueles que ainda estão sendo perseguidos? Então, deixa quietos, estão dizendo muitos. Deixa o perdão do filho de Biden, porque ele pode servir a um propósito bom lá na frente. Esse é um dos argumentos. Bem, por falar em Biden e por falar em Picasso, eu disse, nem Picasso foi tão longe na aventura de tudo é arte. Não. Biden, o filho, Hunter Biden, superou Pablo Picasso. Vejam que história pitoresca. Hunter Biden alugava uma casa numa das praias mais badaladas da Califórnia, Venice Beach, e ficou deve, se não me engano, aí $300 mil em aluguéis atrasados entre os anos de 2019 a 2020.
E o proprietário da casa, o senhorio, está perguntando para o presidente Biden se esses 300 mil dólares serão perdoados também. Essa é a preocupação do dono do imóvel. Bem, acontece o seguinte: o filho de Biden, Hunter, tentou pagar os 300 mil que deve ao proprietário, o senhor Sean Maguire. Só que o proprietário não aceitou a proposta. Hunter Biden quis dar-lhe uma obra de arte, para abater da dívida. O problema é que Sean Maguire não aceitou a obra de arte porque se tratava, segundo ele, de uma obra feita com fezes do próprio Hunter Biden. Você pergunta, seria uma escultura, um quadro pintado com fezes, uma escultura de cocô? Não, diz Maguire. Era simplesmente cocô dentro de uma lata. E aí, parece, alguns merchants ou analistas de obras de arte disseram que aquilo não valia 300 mil dólares. Então é isso. Nem Picasso foi tão longe. Tem muita gente incomodada com o perdão de Biden no staff dos Obama. Os chamados irmãos Obama, que foram assessores de Obama nos seus 2 governos, John Favreau, John Lovett e Tommy Vietor, estão realmente muito incomodados com o perdão dado pelo papai Biden, porque tira todos os democratas, segundo os irmãos Obama, para Loki. Eles não disseram nesses termos, mas disseram que o perdão faz com que os democratas pareçam imbecis. Isso porque Joe Biden afirmou várias e várias vezes, reiteradas vezes, que não perdoaria o seu filho. E agora isso, como é que nós ficamos? Onde vai a nossa reputação? Isso faz pensar que nós, democratas, temos a cabeça cheia de obras de arte de Hunter Biden. Os Obamas estão furiosos. Bem, eu falei do 6 de janeiro, né? A jornalista Julie Kelly disse o seguinte: o amplo perdão concedido por Joe Biden ao seu filho abriu as portas para uma anistia geral para todos os réus de 6 de janeiro, enquanto o Departamento de Justiça de Biden continua investigando, acusando, encarcerando e julgando os manifestantes do J6. As reações de ambos os lados foram mistas em resposta ao amplo perdão concedido por Biden ao seu filho Hunter, alegando que seu filho havia sido destacado e tratado de forma diferente pelo Departamento de Justiça e juízes federais. Biden não apenas absolveu Hunter das condenações criminais pelas quais ele seria sentenciado neste mês, mas de qualquer crime em um período de quase 11 anos. Então, se isso aconteceu aos olhos de todo mundo, a céu aberto, por que não dar o perdão, então, aos condenados pelo J6, pelo 6 de janeiro? Essa é a questão. Muito bem, tenho aqui outra informação também de rodapé, nota de rodapé, mas mostra o quanto o estilo Hunter ou o estilo Biden está prejudicando os Estados Unidos ainda. Isso acontecerá provavelmente até as últimas horas do dia 21 de janeiro. Vejam só que interessante essa notícia, dada pelo National Pulse. A cidade de Edison, Nova Jersey, decidiu proibir os chamados adereços. E o que seriam adereços? Presta atenção. Os adereços incluem, segundo as autoridades de Edison, bandeiras americanas e, pasmem, a Constituição dos Estados Unidos. Isso estará proibido em reuniões do Conselho Municipal. E o Conselho alega que a proibição é porque esses adereços são
perturbadores. Você ouviu isso, perturbadores. A proibição foi promulgada por meio de uma nova portaria local que também limita por quanto tempo um residente pode se dirigir ao conselho. Não pode passar de tantos minutos porque incorre em crime. Pois é. Estabelecido após uma reunião do conselho de quase 5 horas de duração, muitos moradores de Edison ficaram pé, mas muito pé da vida. E a ficha, pasmem, parte 2, está caindo para os moradores de Edison. Por que perder tanto tempo para decidir algo absolutamente contrário à lógica e aos bons costumes? A principal reclamação é que bandeira e Constituição não são adereços. E empunhar uma bandeira não é carregar um adereço, e sim um símbolo de patriotismo, entre outras coisas. Mas o que realmente está chamando a atenção dos moradores de Edison é que tudo isso acontece num momento em que os impostos estão altíssimos. Os impostos da cidade estão altíssimos e a segurança pública praticamente zerada, uma anulação, uma nulidade completa. Então, os moradores estão pensando, não seria isso uma cortina de fumaça? Proibir a bandeira e a Constituição como adereços perturbadores só para esconder um problema muito real, que é a alta carga tributária e o índice elevadíssimo de violência? Será? Será? Pois é, tem gente acordando em Edison, nos Estados Unidos. Interessante, não? Bem, para terminar, eu tenho aqui uma matéria muito interessante, assinada por Jim Rickards, um especialista em economia, em ouro, finanças, etc. e tal, e política externa, geopolítica e tudo mais. Jim Rickards é, sim, um notório analista, e ele prevê que os próximos 4 anos, os anos de Donald Trump na presidência, serão marcados pelo bom, pelo ruim e pelo feio. Em relação ao bom, ele destaca o seguinte: o governo Trump será bom porque, em primeiro lugar, as tarifas serão elevadas para apoiar a indústria e empregos bem remunerados. 2, o governo Trump será bom porque terá muito investimento em infraestrutura pública e privada para apoiar a produtividade. 3, será bom porque teremos um exército e uma marinha fortes para proteger os Estados Unidos, mas não para lutar guerras estrangeiras. E 4, será bom porque o Banco Central terá poderes limitados para fornecer liquidez ao comércio. Isso aí é uma reedição, segundo Rickards, do velho sistema americano. Agora, haverá também o lado ruim. E sobre o lado ruim, ele diz o seguinte: antes de completarmos todo o lado bom, teremos que esperar também um ambiente econômico de mercado muito difícil no início do mandato de Trump. As administrações importam, o pessoal importa, as políticas importam, mas há algo maior que Trump terá que observar na Casa Branca, e chama-se economia. A economia segue seu próprio caminho, os ciclos de negócios foram apagados. A transição de Biden para Trump trará dor econômica, porque Trump herdará a bagunça de Biden. Esse é o ruim. E o feio? Agora, o feio é que realmente preocupa. Sobre o feio, ele diz o seguinte: não podemos subestimar a resistência, a oposição, o pessoal da esquerda, porque ela está aí e pode causar muitos danos em alguns meses antes do dia da posse. O que eles estão fazendo? Prestem atenção. Biden e companhia estão tentando proteger contratos já assinados do próximo governo Trump, tentando proteger aqueles contratos do que pode acontecer na era Trump. E ele explica:
Lembram do famoso ato de redução da inflação? Apesar do nome, o ato, na verdade, aumentou a inflação. Havia cerca de 850 bilhões destinados a lixo, a moinhos de ventos, a módulos solares e iniciativas verdes. Muito daquele dinheiro, 850 bilhões, foi para empreiteiras e fabricantes de veículos elétricos favoritos dos democratas. Isso foi aprovado em agosto de 2022. Mas, diz ele, ou pergunta, adivinha o que aconteceu? A maior parte do dinheiro ainda não foi gasta. Os contratos foram assinados, o dinheiro foi passado para os, digamos, investidores no setor verde, principalmente, mas quase nada foi gasto. O dinheiro está rendendo nas contas particulares, provavelmente. Mas isso, diz ele, se repetirá e muito até o 20 de janeiro. Ele diz o seguinte: então agora há uma correria louca para que se assinem novos contratos antes de Trump chegar à Casa Branca. Você realmente não pode gastar o dinheiro tão rápido, mas você pode assinar um contrato rapidamente, um contrato de 3 a 5 anos, dizendo que você sim irá gastá-lo ao longo de 3 anos ou de 5 anos. E a ideia, portanto, é assinar contratos agora, para que mesmo quando Trump retorne à Casa Branca, mesmo assim, o dinheiro já tenha sido e tenha sido apropriado e esteja contratualmente vinculado e Trump nada possa fazer. Então, segundo o Rickard, certamente até o 20 de janeiro haverá uma correria imensa de empreiteiros, a Casa Branca, para assinar contrato. Eu vou construir aqui um moinho, uma usina hidrelétrica, um posto de reabastecimento, dá-me cá o contrato, eu assino, pego o dinheiro e bem. Aí eu tenho um longo prazo para investir, e certamente não será investido, segundo Rickard, porque de 850 bilhões de dólares para esse setor de energia ou renovação da matriz energética, quase nada foi investido. Os Estados Unidos de Biden se assemelham e muito a repúblicas bananeiras, como dizem por aí. Impressionante. Para terminar, 6 partidos sul-coreanos querem votar o impeachment do presidente que decretou a lei marcial ontem, como eu noticiei aqui. O presidente Kim Jong-un poderá sofrer impeachment entre os dias 6, depois da manhã, e 7. Esse é o imbróglio no momento. Parece que também a lei marcial já não pode mais, não é mais respeitada, porque os parlamentares recusaram a lei marcial, e muitos dizem que a lei marcial, nesse momento, pode até fazer com que a Coreia do Norte aproveite esse momento de instabilidade para atacar a Coreia do Sul. Esse é um momento tenso lá na Coreia do Sul. Não se sabe se realmente o presidente sul-coreano será impeachmentado, mas que ele arrumou uma tremenda dor de cabeça, arrumou sim. Bem, haverá caça às bruxas, como, por exemplo, militares que apoiaram a decisão do presidente, entre outros. Vamos aguardar. Tensão na Coreia, tensão no último, como se diz. Bem, por enquanto é isso. Eu resolvi fazer um vídeo hoje mais cedo, porque daqui a pouquinho tirarei os pontos, se estiver tudo bem, Então peço aos queridos amigos que rezem por mim para que esteja de fato tudo bem e eu possa finalmente ir tirando boa parte aqui do esparadrapo, que muita gente acha incrível. Por que num dia está de um lado e no outro dia de outro? Eu explico. Quando eu estou na câmera, gravando para a câmera, a imagem é invertida, mas quando eu gravo no celular é a imagem correta, ou pelo menos as duas são corretas, mas pelo menos não está invertida. Então é apenas esse
o mistério, não é? O mistério. Não se trata aqui de nenhuma arte do tipo Picasso. É por conta da câmera de caixa escura que inverte. Essa câmera que eu estou aqui agora, ela inverte a imagem, mas quando é no celular a imagem não é invertida. É só esse o mistério. Até depois, se Deus quiser.